crianças! Como vão vocês do maternal aqui da Miniban? Vamos continuar a nossa história. Vocês se lembram onde nós paramos na última videoaula? Nós estávamos falando do profeta Elias. Vocês se lembram? Estávamos aí nas últimas aulas falando, das grandes proezas do grande profeta Elias. Olha ele aqui, ele está aqui comigo. E o seu grande amigo, companheiro, parceiro de todas as aventuras e principalmente o seu grande discípulo, o profeta Eliseu. Eliseu era o melhor amigo de Elias, estava sempre com ele para todas as horas, onde um ia, o outro estava atrás, e dessa forma, então, o Eliseu se tornou seu discípulo, andando sempre com ele por onde ele fosse. Lembram-se então que nós na última aula falamos da morte de Jezabel, de Acabe, esse rei e essa rainha tão malvados que tanto desagradaram a Deus, e que eu disse que na próxima aula, hoje, eu então diria qual seria o desfecho da história de Elias, que tanto enfrentou e afrontou a rainha malvada Jezabel, que morreu daquela forma tão trágica que a tia Michele contou na última aula. Hoje nós vamos saber então como será a morte do profeta Elias. Será que ele vai morrer? O que vocês acham? Será que ele vai ter um final feliz? Como será que vai ser o fim da história do profeta Elias, já que ele foi um grande homem de Deus que fez tantas proezas? Nós agora vamos ver que Elias teve uma belíssima carreira de profeta, fez grandes coisas acontecerem, vocês se lembram? Ele multiplicou o azeite e o trigo da viuvinha durante toda a seca, ele foi alimentado por corvos que traziam pão e carne para ele todos os dias durante a seca, onde ele ficou ali morando à beira de um riacho. Ele fez cair fogo do céu e queimar aquele sacrifício que ele ofereceu a Deus. Lembram-se disso? O que mais? Ele orou e fez chover depois de 3 anos e meio que fazia de seca, fazia que não chovia em Israel, e não chovia justamente porque ele mesmo disse: enquanto eu não disser que vai chover de novo, não vai chover. Eu digo que ficará 3 anos e meio sem chover. Lembram? E ele orou e a chuva veio, a chuva desceu. Mas foi só quando Elias orou, quando Elias voltou a Israel depois de 3 anos e meio, fez aquela chuva cair. Mas antes ele fez cair fogo, lembram disso? Agora, como vai ser o final da história de Elias? Como será? Agora Acabe morreu, o seu malvado filho Acasias está lá no trono e ele também vai continuar fazendo coisas más como fez o seu pai. E olha que antes ainda do final da vida de Elias, que já estava até velho, cansado de tantas coisas que ele fez, ele ainda fez a proeza de mandar fogo sobre vários soldados que o rei mandou atrás dele. Ele ficou escondido por um tempo no topo do monte, e cada vez que o rei mandava soldados atrás dele, ele mandava cair fogo do céu de novo e caía. Foram 3 vezes. 50 soldados morreram da primeira vez, 50 da segunda vez, e da terceira o comandante pediu para ele: pelo amor de Deus, chega de mandar fogo nos meus soldados. Por favor, venha falar com o rei, não mata a gente, pelo amor de Deus, profeta. E ele então teve pena deles e não mandou fogo dessa vez. Olha só, ele foi conhecido como o profeta do fogo, não só porque ele mandava fogo cair do céu e o fogo caía, mas também porque as suas palavras parecia que queimava como fogo. Ele falava grandes verdades que desagradavam os poderosos, e por causa disso ele ficou conhecido como o profeta do fogo. E vai ter mais fogo na história dele hoje, crianças. Vocês não imaginam como vai ser o final da história de Elias. Elias então estava aí viajando, andando, perambulando mais um pouco pela terra ali do povo de Deus, e ele dizia assim para Eliseu: Eliseu, fique aí, porque Deus está me mandando ir até Betel. Mas Eliseu nunca deixava de acompanhar o seu mestre. Onde o mestre ia, Eliseu também ia. E mais uma vez, depois passou um tempo e ele disse: Eliseu, fique aí, porque Deus agora está me mandando ir até Jericó.
Mas Eliseu não ficava, ele de novo ia atrás do seu mestre. E outra vez, então, ele disse, Eliseu, fique aí, porque agora Deus está me mandando ir até o Jordão. Mas Eliseu nunca ficava. Onde o mestre ia, ele ia atrás. Ele era um grande fã, um grande admirador do profeta Elias e um amigo para todas as horas. Ele nunca deixava de acompanhar o profeta Elias por onde ele fosse. Crianças, tem alguém aí que vocês também sejam fãs? Sim? Tem alguém que você admira tanto que você gostaria de ser igual? Que você gostaria de andar com ele por onde ele fosse? Você é fã do papai, é fã da mamãe, tem um tio ou uma tia, tem um professor, de repente um artista famoso, alguém que você admira tanto que você gostaria de ser igual? É legal a gente ter referência, sabia? Pessoas que você admira e quer se inspirar nelas para ser parecida com elas. Mas devemos procurar boas referências, boas pessoas para nos inspirar e sermos parecidas com elas. Tem muitos maus exemplos por aí nesse mundo que a gente não deve seguir. Pessoas que fazem coisas ruins, coisas imorais, coisas que não agradam a Deus, são péssimos exemplos. A gente vê muito disso por aí, né, nas redes sociais, nos vídeos que vocês veem na internet, nos filmes, novelas. Tem muito exemplo ruim na música, mas eu creio que vocês, criancinhas de Deus, devam ter aí grandes exemplos a copiarem, a seguirem, a serem como essas pessoas que vocês admiram. E não essas celebridades fúteis que só ensinam coisas ruins. Vamos copiar pessoas que tenham coisas legais, inteligentes, muito edificantes para a vida, ok? Se você admira o seu pai, queira ser como ele, a sua mãe, faça isso. O pastor, um professor, um artista. Existem muitos artistas legais, inteligentes também, mas não muitos exemplos ruins que a gente vê por aí. Tem muita gente inteligente, muita gente talentosa que você pode copiar e querer ser como ela, ou pelo menos parecida em algumas coisas. Eliseu queria ser parecido com Elias, por isso ele andava com Elias. A gente deve andar com pessoas que tem algo de interessante para oferecer para a gente. Tem algo de inteligente, algo de talentoso, algo de edificante. Se não tem nada para oferecer, afasta dessas companhias. Mas Eliseu nunca se afastava de Elias, porque ele queria ser como o profeta Elias. Inteligente, cheio de poder nas palavras, um homem determinado e corajoso. Era isso que Eliseu queria ser também. Então, ele nunca saía de perto do seu mestre. Ele também sabia que o dia em que a missão de Eliseu terminasse aqui nessa terra, ele seria levado, sabe para onde? Para o céu. Elias sabia que seria levado para o céu num grande redemoinho. Quem aí já viu um redemoinho? Sabe? Aquela coisa tipo um vento que gira assim. Elias dizia que ele seria levado para o céu num redemoinho. Então Eliseu queria muito ver essa proeza acontecer. E ele disse que ele não podia perder essa oportunidade de ver essa fantástica coisa acontecer. E Elias também disse: a minha vida já está quase no fim, Eliseu. Faça-me um pedido. O que você quer de mim para que eu possa te atender antes que eu me vá, antes que eu parta daqui dessa vida? E Eliseu disse: ah, mestre, eu quero ser como você. Eu quero ter o dobro da sua unção. Quero fazer as coisas que você fez e muito mais. Como se fosse o seu filho mais velho recebendo de você a herança em dobro por ser o seu primogênito. Elias considerava Eliseu como um filho, e Eliseu considerava Elias como seu pai, e ele queria então receber aí a herança desse grande profeta, que era a sua carreira de profeta poderoso, corajoso, ungido e usado por Deus. Então, por onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Sabe aquela brincadeira do seu mestre mandou? Quem já brincou do seu mestre mandou? Tudo que o seu mestre mandar, você fará. Ande numa perna só, gire, pule. É uma brincadeira que tudo que o mestre faz, as outras crianças imitam. Era quase assim. Eliseu fazia tudo que Elias fazia e mandava ele fazer também. Mas chegou o grande dia, crianças. O dia em que Elias seria levado para o céu. E vocês não imaginam o que aconteceu. Crianças, apareceu
de lá do céu uma carruagem de fogo. E nessa carruagem de fogo, o profeta Elias subiu e foi levado para o céu. Olha só, nessa carruagem de fogo, Eliseu partiu, ou melhor, Elias, né? Eliseu ficou aqui observando tudo, ele não queria perder por nada esse acontecimento. E Elias estava pronto para partir para o céu. E ele então se despediu do seu discípulo e a carruagem subiu e voou para o céu, levando Elias bem para longe. E ele partiu para o céu naquela carruagem de fogo. Mas algo caiu, ficou ali caída no chão, a capa do profeta Elias. E Eliseu não perdeu a oportunidade, ficou para ele a capa. Ele ficou com a capa do seu mestre, ficou com aquela capa e ali então ele começou a usá-la para fazer as coisas que Elias fazia. Antes desse acontecimento, eles atravessaram o Rio Jordão a seco, que nem o povo atravessou na época de Moisés. O mar se abriu e o povo passou sem molhar os pés, lembram? Agora, eles tinham vindo para esse lugar também. Quando Elias mandou, o Jordão se abriu, ele encostou a capa vermelha dele ali na água, a água se abriu e os dois atravessaram. Agora Eliseu volta para casa, triste, sozinho, porque tinha despedido do seu mestre, mas ele também vai agora usar a sua capa, vai tocar na água, a água vai se abrir e Eliseu vai passar como se nada tivesse ali e a terra seca, com os pés sequinhos também, e volta para a cidade para cumprir agora a sua missão como o novo poderoso profeta de Israel. Gostaram? Elias então foi para o céu. Elias não morreu, vocês perceberam? Ele não morreu. Ele foi para o céu do jeito que estava, de corpo, alma, coração, espírito, do jeito que ele estava, Deus levou ele para o céu. Numa carruagem de fogo, teve fogo de novo na história dele. Deus levou ele para o céu, de tanto que Deus amava Elias, ele não experimentou a morte, foi morar no céu sem nunca ter morrido. E ele vive lá até hoje, ao lado de Papai do Céu, aguardando todos nós que um dia também vamos para esse lugar, quando Jesus vier nos buscar. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por este momento. Queremos te pedir que nossas crianças saibam se espelhar nos melhores exemplos, que elas possam admirar e se inspirar em grandes pessoas de Deus, como Eliseu fez com seu amado mestre Elias. Que as nossas crianças possam seguir bons exemplos de seus pais, de seus irmãos mais velhos, de tios, tias, avós que são inspiradores, professores talentosos e inspirados por Deus, artistas também, Senhor, artistas que sejam realmente inspiradores, realmente talentosos, que tenham algo de edificante e bonito para oferecer para as crianças. Que nossas crianças possam ter esses bons exemplos para serem seguidos e não se espelhem, Pai, em tantos péssimos exemplos que nós vemos nas mídias hoje por aí. Que nossas crianças possam seguir sempre os melhores exemplos e possam ter aí a oportunidade de conhecer estes bons exemplos. Que o Senhor coloque no caminhozinho de cada um deles um grande Elias para ser seu discipulador. E cada um dos nossos pequenos Eliseus aqui da igreja possam também um dia se tornarem grandes profetas e proferirem palavras poderosas para outras pessoas e também serem inspiração para outros. Em nome de Jesus, amém. Beijo para todos vocês, até a nossa próxima videoaula. Não deixem de fazer as nossas atividades, hein? Lá do site da igreja, tá bom? Estudem mais um pouco, façam perguntas para o papai, para a mamãe, pesquisem na internet mais algumas coisas sobre Elias, Eliseu, pesquisem filmes, desenhos animados, atividades, saibam muitas coisas sobre esses dois grandes homens de Deus. Beijo e até a nossa próxima videoaula.